versículo 12. Hebreus 4, 12. Amém? Hebreus 4, 12. É um texto muito conhecido. Mas ele tem que ser, na realidade, vivo. Porque ele assim é. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todo homem vai ter que encarar Deus uma hora, né? Vai ter que tratar com Deus. Fernando, quando estava orando, ele disse uma revelação. Pela palavra entrou a morte, quando o homem desobedeceu. O Senhor disse para Adão e para Eva: olha, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E o diabo diz: certamente vocês não vão morrer. Por isso que Cristo chama do diabo de o pai da mentira. Manuel disse que eu vi um rosnido aí. É claro que eles estão ao nosso derredor, mas estão derrotados. Derrotados. Porque nós temos a cobertura do sangue de Cristo. E quando Cristo ressuscitou ao 3º dia, ele venceu a morte e o inferno. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Disse: publicamente, vocês estão vencidos. E diz mais: e nenhuma condenação agora há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diz mais: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Principados, potestades, altura, profundidade, largura? Ninguém. E diz mais: nem a morte. A morte não pode nos separar, porque ela já é vencida nas nossas vidas. Nós seremos apenas resgatados para entrarmos na vida eterna. Como foi dito na última reunião, o que é a morte? A primeira morte foi quando o homem houve a separação da alma e do espírito. O homem morreu espiritualmente. Ali foi a primeira morte. A alma separou do espírito. Essa é a primeira morte, a morte espiritual. A morte, irmãos, ela, falamos na última reunião, ela é vista de uma forma totalmente errada. Porque a morte em si mesma, ela não existe. A morte é a separação da alma do corpo. Primeiro, a alma foi separada do espírito. E a segunda é quando a alma se separa do corpo.
Porque o homem, a princípio, era corpo, alma e espírito. Mas quando o pecado entrou, ele cortou a comunhão com Deus. Por quê? A palavra diz, vocês vão morrer. Mas Adão morreu na hora? Não. Mas espiritualmente ele morreu. Foi separado. Então essa mesma palavra, que diz como morreria, é a mesma palavra que diz que o homem vai viver se obedecer. Porque ela penetra nessa divisão que foi feita entre alma e espírito, a palavra penetra nessa divisão e te liga a Deus. Por isso que João diz, no princípio era o verbo, era a palavra. Só que o verbo significa ação, não é letra. O verbo sopra, o verbo fala, é a palavra falada. Por isso que a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, ela é toda poderosa. Por isso que nós precisamos crer. Por isso que nós precisamos, como o Salmo 1 diz, termos prazer na sua palavra e nela meditarmos de dia e de noite. Porque quando fizermos isso, tudo que nós fizermos prosperará. Mas os ímpios não pensam dessa forma. Eles ignoram a palavra. E o que resta para eles? A morte do corpo. Por isso, quando Cristo diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, não teu corpo. A coisa mais importante que você tem é o que você sente, é a tua alma. É a tua alma que fala. É a tua alma que sente. Quando ela sai do corpo, o corpo não serve para nada. Não serve para nada. Por isso que Cristo diz, hoje, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? O que você tem preparado para Deus? Quando você chega diante do Senhor, você tem que se sentir justificado. Para você se sentir justificado, você tem que andar na palavra do Senhor. Obedecer os seus preceitos. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. Por isso da nossa boca tem que sair palavras de vida. Sempre de bênção, nunca de murmuração, nunca de reclamação, como falamos tantas vezes. Aquele povo que saiu do Egito foi destruído no deserto porque eles reclamavam o tempo todo. A provação vem. A provação vem para fortalecer a sua fé ou para destruir a sua fé. Depende de onde você está alicerçado. Você não precisa de ninguém, irmãos. Quem morreu por você foi Cristo. O único que sente muito a sua morte é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Os outros. Já falamos sobre isso. Pastor nenhum, padre nenhum, ninguém sente a sua morte. Está ali, morreu, a vida continua. Mas Cristo morreu por você, Ele sente. Ele não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta e viva, mas é preciso que haja conversão. E como o Senhor revelou a Josilene, conversão é mudança de mente. Por isso que Paulo escreveu nos Colossenses, diz que nós temos a mente de Cristo. Pensamos como Cristo, vivemos como Cristo e andamos como Cristo. Pelo menos isso deve ser o nosso modo de vida. Mas o diabo, ele anda ao derredor com a sua legião de demônios, tentando nos afastar do Senhor. Já falamos sobre isso.
Porque se ele te afastar da palavra, ele venceu. Se ele não permitir que você não medite na palavra dele dia e noite, ele venceu. Você já olhou esses Instagram, esses TikTok, esses vídeos? É um atrás do outro, você vai rolando. Você perde horas, quando vê, você está vazio. Ele te enganou. Coisas para te distrair, para tomar o seu tempo diante do Senhor. E aí ele conseguiu. E aí quando você precisa de Deus, você vai chegar diante dele como? A palavra diz que o Senhor vai destruir todos os ímpios e todos aqueles que se esquecem dele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Qualquer um de nós, já falamos isso várias vezes, qualquer um de nós aqui, qualquer um que se achegar a Deus, será um instrumento poderoso nas mãos dele. De Emanuel mais novo, qualquer um de nós, se chegar a Deus, as pessoas vão passar a perguntar: o que está vendo? O que está vendo com essa pessoa? Porque qualquer um, não depende de padre, de pastor, de ninguém. É você e Deus. Você só não vai ser cheio do Espírito Santo se você não quiser. Mas você tem que lutar com o inimigo que tenta te afastar de Deus. E tem que lutar contra a sua própria natureza carnal. Porque a nossa carne, irmãos, ela se inclina para as coisas do mundo. É lógico. Ela é daqui. Ela quer as coisas do mundo. Mas na hora que a dor vem, como é que fica? Onde vai ser o teu refúgio na hora da angústia? Ele diz que ele é o socorro bem presente na angústia. Para de perder tempo. Nós precisamos parar de perder tempo com muitas coisas. E precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Porque a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Sabe o que significa essa palavra divisão lá no original? Ela penetra na divisão, no direito de herança. Olha só, aqui está divisão, né? Mas nesse original quer dizer direito de herança. O direito da herança que nós temos em Cristo é através da sua palavra. Porque aqui estão contidas todas as promessas. E são muitas, valiosas promessas contidas nas Escrituras. Tem muitas promessas. E o Senhor escolheu uma forma que nenhum homem pode ter desculpa. Porque Ele escolheu te salvar gratuitamente. Então ninguém pode ter desculpa. Ah, eu não tive dinheiro. Ah, eu não ouvi falar. É de graça. É pela graça. Para que todo homem se torne indesculpável diante do Senhor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa geração que nós vivemos, eu ainda não tenho visto pessoas cheias do Espírito Santo. Deve ter, mas eu ainda não tenho visto. Porque, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, interessante, né? Está disponível para nós
Mas nós voltamos sempre no mesmo assunto. Voltamos como Marta. Está disponível, mas todos nós, muitas vezes somos como Marta. Estamos ocupados com tantas coisas e não temos tempo para nos encher do Espírito Santo. Mas hoje pode ser uma virada. Amém. Hoje pode ser uma conversão, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Eu sei que a carne vai puxar para o lado dela. Mas se você encher da palavra, você vai para o lado do Espírito. O Espírito volta a Deus. Então, esta palavra, ela penetra na divisão da alma e vai no Espírito. E o Espírito está conectado com o céu. Através da palavra, você se conecta ao céu. Quando você não tem a palavra, você está conectado à terra. A palavra liga você ao céu. Sem ela, você é apenas um homem terreno. Só isso. E o homem terreno morre. O homem terreno morre. Porque a alma sai do corpo. Mas o homem espiritual, essa mesma palavra, quando ele separa do corpo, como ele está ligado no Espírito, ele vai para Deus. Ele vai para Deus, ele vai para o céu. Lindo isso, né? Pedi licença de irmão, que eu tomei um remédio antes de sair, a dor de cabeça, para usar o banheiro também. Tá bom, minha querida, vai lá. Já estou de volta. Às vezes as pessoas falam algumas coisas, e nós prestamos atenção no que as pessoas falam. Quando o Lênin estava orando, eu vi que Lênin é uma cidadã do reino dos céus. A tua fala te denuncia. E eu creio que todos nós somos, né, irmãos? Porque não dá, né? Pensar. Eu estou 40 anos buscando o evangelho. Na última hora eu vou esquecer e vou para o inferno. Você está maluco. Tem muita vida para viver ainda. E vida de verdade. Onde não terá mais lágrimas, nem choro, nem pranto. Nada. Porque as primeiras coisas serão passadas. E eis que tudo se fez novo. Então pega a palavra do Senhor. Todos os dias. Alguém diz, eu não consigo, eu não gosto muito de ler, eu me canso. Mas hoje tem Bíblia em áudio. Ouça. Bota o áudio, deixa tocando, fica escutando. Escute. Sem a palavra, irmãos, não tem como ser salvo. Lá em Romanos 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Redentor. Você tem certeza para onde você vai? Você tem certeza, se você fechar os seus olhos hoje, você vai estar com Cristo? Isso é muito bom, né? Nós temos que ter essa certeza, como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Paulo estava esperando a coroa da justiça. E agora ele está lá, esperando por nós. Porque eles, sem nós, não serão glorificados. Olha que coisa impressionante. Viu, Douglas? O céu está esperando nós. Eles estão lá. Bora, está na hora. Espero que seus irmãos ainda não chegarem. Mas logo chegaremos. Amém? Amém. Amém. E não deixe de orar pelo Nilcinho e nem pela criança, pelo rapaz que Inesita colocou. Porque nós temos um Deus de milagres. Eu não me conformo com este mundo, nem com o jeito que o mundo é. Eu preciso renovar a minha mente. As nossas mentes têm que ser renovadas pelo entendimento da palavra. Para que nós possamos compreender toda a grandeza do Altíssimo em nós. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por este encontro. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Obrigado porque nós precisamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está à tua destra e vive para interceder por nós. Muito obrigado por se fazer presente aqui. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas súplicas e atende os nossos clamores. Queremos agradecer por ter enviado teus santos anjos à frente lá no hospital de São Lucinho. Também por essa criança que Inesita falou e esse rapaz também. Use a Inesita de uma forma poderosa também nisso. Que cada um de nós, Pai, possamos ter a consciência que nós podemos e precisamos ser muito melhor do que nós somos hoje. Que a unção do Espírito Santo está à nossa disposição. O Espírito Santo da promessa já veio. Eu sei que a luta é grande, a carne inclina para as coisas da carne, mas os que desejam o Senhor encontrarão. A palavra diz que nós encontraremos ao Senhor quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Ser com cada família aqui representada, Pai. Fica conosco sempre. Muito obrigado por tudo. Obrigado por este momento. Obrigado por este dia. Cobre as nossas casas com o sangue de Cristo. E salva as nossas famílias, Senhor. E que possamos ser um farol neste mundo em trevas. O mundo precisa da tua igreja. Porque a tua igreja é o único que pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, interceder. Porque nós somos a nação eleita, a geração santa, o sacerdócio real. Nós somos o povo adquirido. Nós somos aquele que vamos anunciar a virtude, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Graça e paz a todos. Graça e paz, irmã Cristina. Graça e paz, irmão, e todos presentes aí. Amém. Amém.